compartilhados com professores desde a Borda de Guararapes. Essa pesquisa, ela teve a orientação da professora doutora Viviane de Conga, e teve financiamento da Fundação de Amparo da Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, que é a FACEP. Novamente, eu gostaria de agradecer a nossa examinadora, como a Fabiana Vidal e a Jane Dias, assim como a todos que estão aqui presentes. A dissertação está estruturada da seguinte maneira. Na seção 1 a gente tem a introdução, na seção 2 a gente tem, na seção 2, 3 e 4, a gente faz a discussão teórica, onde a gente vem traçando a discussão sobre a teoria das representações sociais, a arte na educação brasileira, e na seção 4 a gente vem trazer discussões entre as interseções entre criança, infância e educação infantil. Já na seção 5 a gente vai discorrer sobre a nossa metodologia do estudo, e na seção 6 a gente realiza efetivamente a análise dessas representações sociais acerca da arte. Na seção 7 a gente traz nossas considerações finais e as nossas referências. A definição desse objeto de estudo, ele surge, emerge a partir de 3 dimensões. A primeira dimensão, que é as vivências pessoais, escolares e acadêmicas que eu tive, onde eu pude participar de diversas atividades artísticas. Também tem a minha dimensão profissional, que foi onde eu comecei a atuar na educação infantil. E também tem a dimensão de interesse acadêmico, que é justamente a ausência de estudos que fazem essa relação entre arte e representações sociais. Então, como isso já foi evidenciado pelo Sai Carvalho, a gente buscou fazer um levantamento de estudos que buscassem fazer justamente essa relação entre arte, representações sociais e educação infantil. E aí a gente identificou 3 estudos, um de Lima, publicado em 2015, um de Oliveira, publicado em 2016, e o de Leite, que trazem justamente esses sentidos que são compartilhados pelos professores sobre a arte na educação infantil. Embora eles traçam essas representações dos professores, a gente percebeu que esses estudos, eles pouco tratavam sobre aspectos que relacionassem a abordagem teórica que fundamentam a ciência da arte na educação infantil. Então, percebendo essa lacuna da ausência da exploração dessa abordagem e também, frente à carência de pesquisas que investigassem o contexto pernambucano, foi que a gente buscou desenvolver essa pesquisa que tem como principal problema quais sentidos atribuídos à arte por professores da educação infantil. Então, esse estudo tem como objetivo compreender as representações sociais da arte compartilhadas por professores que atuam em Jaboatão de Guararapes, a fim de analisar essas implicações dessas representações sociais na prática efetuada nesta etapa, com um objetivo específico. A gente busca identificar o campo semântico, os elementos centrais e elementos periféricos dessas representações sociais, e também buscou analisar as concepções de ensino que predominam nessas representações. Para desenvolver esse estudo, a gente se fundamentou na teoria das representações sociais, que foi uma teoria elaborada por Sérgio Moscovici em 1961, justamente para compreender o fenômeno das representações sociais. Mas o que é esse fenômeno das representações sociais? Para Moscovici, esse fenômeno se refere a um conjunto de conhecimentos, crenças, ideias e valores que um determinado grupo compartilha. Então, esse conhecimento ele acaba sendo designado como um saber do senso comum e tem como uma das principais funções orientar condutas. Então, quando a gente se refere ao senso comum, às representações sociais, a gente está se referindo justamente a esse conhecimento de senso comum. Então, essas representações sociais, ela constitui um conhecimento específico que acaba articulando 2 processos distintos que os sujeitos dispõem, que é o processo de percepção e o processo de conceito. Então, a representação social vai atuar ali como uma ponte entre esses 2 processos na formação desse conhecimento. E como é que essas representações se formam? Elas se formam a partir de 2 processos, da objetivação e da ancoragem. A objetivação é justamente transformar um conceito em uma imagem. Ou seja, quando a gente pensa em carnaval, logo já vem uma imagem na nossa cabeça. Isso que a gente está fazendo é um processo de objetivação. E a ancoragem é justamente nomear e classificar esse objeto. Então, quando a gente já começar a dar nomes a esses elementos, a esse conceito, a gente está efetuando esse processo de ancoragem. E é justamente esse processo de ancoragem que vai permitir a gente ter acesso às representações sociais desse sujeito.
Então, essa teoria ela vai se desdobrar em 3 correntes e a gente se aprofundou na abordagem estrutural, que foi uma abordagem desenvolvida por Jean-Claude Abric, uma teoria desenvolvida por Jean-Claude Abric. Então, essa teoria do núcleo central, a principal ideia é que as representações sociais elas estão organizadas em torno de um duplo sistema, o sistema central e o sistema periférico. O sistema central é ele que vai determinar o significado da representação e já o sistema periférico ele é responsável por proteger o núcleo de possíveis transformações que possam ocorrer. Então, o núcleo ele é caracterizado pelo seu aspecto estável e rígido a essas transformações e o sistema periférico é responsável por integrar novas experiências e atualizar essas representações. Mas quais são esses elementos que possibilitam a gente fazer essa relação entre arte e as representações sociais? A gente identificou 2 principais elementos, que é justamente a subjetividade, já que tanto a definição do que é arte quanto as representações sociais, elas são moldadas por essas vivências individuais e coletivas, pelos valores e pelas crenças que os sujeitos dispõem. E também o contexto social ele é um fator determinante para a formação dessas representações sociais e para esse entendimento sobre o que é arte. Mas para a gente entender essas representações sobre a arte, a gente precisa entender o contexto da arte na educação brasileira. Então, para entender esse contexto histórico da arte, a gente se respondeu diversos teóricos, do campo da arte-educação, do teatro-educação, da dança-educação e da educação musical. Mas as contribuições de Silva nos mostrou ser um importante arcabouço teórico, já que o nosso estudo ele parte da consideração de que existe uma relação entre as representações sociais e as concepções de ensino e as abordagens de ensino da arte, uma vez que as práticas dos professores ela está permeada de pressupostos teóricos, que muitas vezes são implícitos na prática desses professores. E aí Silva ele vem justamente sistematizar as concepções de ensino de arte que vão fundamentar a prática com a arte na educação escolar. Silva ele vem apontando que cada atividade artística que a gente realiza, ela possui uma abordagem de ensino específica, que vai surgindo ao longo da história da arte e educação. E essa abordagem, ela está inserida em 3 tendências de ensino, que vai permitir a gente pensar criticamente sobre o papel da arte no contexto educacional. E essas são 3 tendências, a tendência pré-modernista, a modernista e a tendência pós-modernista. Dentro dessas tendências estão inseridas as 4 concepções de ensino sistematizadas por Silva, que é a concepção de arte como técnica, que é onde há uma preocupação com o domínio técnico, a concepção de arte como expressão, que é onde há a valorização dessa livre expressão, a concepção de arte como atividade, onde a arte é como uma simples atividade, onde não tem nenhum conteúdo a ser explorado, nenhum conhecimento a ser explorado, e a arte como conhecimento, onde a arte é como esse campo de conhecimento que é capaz de fomentar tanto a cognição quanto o pensamento crítico dos sujeitos. E aí a gente entender essas concepções de ensino é importante para a gente poder perceber que algumas práticas elas se cristalizaram no senso comum. E é nesse senso comum que, segundo o Libânio, boa parte dos professores vão basear a sua prática. Então, partindo de que esse conhecimento do senso comum baseia a prática dos professores, a gente tem como pressuposto que esse conhecimento também vai fundamentar a prática dos professores na educação infantil. E aí a educação infantil, que por muito tempo passou a ter um aspecto assistencialista, se preocupar muito com o caráter pedagógico, ela só veio conquistar esse caráter educativo a partir de 1996, quando foi aprovada por lugar da ANDB de 1996, onde as instituições direcionadas para a educação infantil passaram a ter essa função, tanto de educar quanto de cuidar de forma indissociável. E aí, a educação infantil, ela passou a ter como finalidade primordial, que era fomentar o desenvolvimento integral das crianças. E aí, nessa perspectiva do desenvolvimento integral, a educação infantil ela dispõe de um arranjo curricular que coloca a criança no centro desse processo de aprendizagem.
por meio de valorização de experiências e de brincadeiras, através da promoção de experiências que sejam significativas para essa aprendizagem. E aí a educação infantil vai dispor de um arranjo curricular que se organiza em 5 campos de experiência. E é nesse campo de experiência que a arte vai estar ali permeada. E assim, desse modo, assim, considerando que a educação infantil tem como interesse justamente esse desenvolvimento integral e que já há um consenso que usar a palavra ensino na educação infantil possa se constituir um retrocesso, a gente optou que, em vez de explorar o termo ensino de arte, a gente considerou que essas vivências, nesse contexto da educação infantil, elas devem ser entendidas como vivências artísticas ou experiências artísticas. A partir disso, a gente começou já a traçar de que maneira a gente ia desenvolver a nossa pesquisa. Então, essa pesquisa ela foi desenvolvida sob a abordagem qualitativa e ela foi realizada lá no município de Jabotão dos Guararapes, que é uma cidade da região metropolitana do Recife. E essa cidade ela está organizada, ela é subdividida em 7 regionais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dentro dessa cidade, a gente se debruçou sobre a rede municipal de ensino. Essa rede municipal, ela atende tanto a educação infantil quanto o ensino fundamental, os iniciais e finais. E aí, no campo da educação infantil, na etapa da educação infantil, atua mais ou menos cerca de 491 professores. E aí, essa educação infantil, ela subdivide em creche e pré-escola, onde ela atua com crianças de 4 a 5 anos. No âmbito da pré-escola, há cerca de 383 professores. A gente se debruçou no campo da pré-escola porque essa etapa é onde ela tem a matrícula obrigatória a partir dos 4 anos. Então, considerando esse quantitativo de 383 professores, a gente tomou como amostra do nosso estudo um quantitativo de 100 professores. E isso equivale a cerca de 26% dos profissionais que atuam na etapa da pré-escola. A gente tomou como referência esse quantitativo porque já há uma indicação de que uma representação mais estável é ideal ser feita com esse quantitativo mínimo de 100 sujeitos. Para fazer esse levantamento, a gente utilizou como instrumento o teste de associação livre de palavras, que é onde a gente pede para os sujeitos mencionarem e evocarem termos que vierem à sua mente ao pensar em um termo indutor. Então, a gente estabeleceu como termo indutor arte na educação infantil. E aí, esses professores listavam 5 evocações e depois eles hierarquizavam esses termos por ordem de importância. Além disso, esse cálculo, na verdade, ele estava integrado a um questionário que a gente desenvolveu, que permitiu a gente ter informações sobre o conhecimento desses professores, assim como comportamentos do presente e do passado. Então, além disso, o questionário permite a gente identificar o gênero desses profissionais, a formação inicial, a formação continuada e a prática deles com a arte na educação infantil. Além disso, a gente também utilizou a fotografia como instrumento para coletar algumas imagens dessas práticas que eles realizavam com a arte. Para a gente poder iniciar esse procedimento de coleta, a gente solicitou uma autorização da prefeitura para realizar esse estudo no município. Após essa autorização, a gente submeteu uma pesquisa ao Comitê de Ética, e só após a aprovação do Comitê de Ética, porque a gente fez as visitas às escolas que ofertavam infantil 4 e infantil 5. Então, ao chegarmos nas escolas, a gente apresentava pesquisas, o risco, os benefícios desse estudo. E aí, as professoras que optavam em participar da pesquisa, a gente delegava o instrumento da coleta, e deixava ela muito à vontade em optar se queria responder naquele momento, ou se interessava em responder em outro momento que fosse mais adequado, por todo o contexto lá de sala de aula, Muitas vezes é um caos. E a partir disso, a gente buscou analisar esses dados a partir do seguinte procedimento: a análise prototípica dessas evocações, utilizando o software Iramutec. Então, essa análise ela foi desenvolvida por VG e consiste em uma técnica que estrutura essas representações por meio da evocação dessas palavras. E, para análise desse questionário e para categorizar as evocações nas concepções de ensino,
a gente utilizou a análise de conteúdo de Bardan, que é uma abordagem que envolve justamente a codificação e a categorização dos corpos, identificando temas, padrões e subtemas presentes nesse material. A partir de agora, a gente vem traçando efetivamente a nossa análise desses dados, onde a gente vem trazendo, em primeiro momento, a apresentação dos aspectos demográficos das professoras, ou seja, quem são esses sujeitos que participaram do nosso estudo. Então, quem participou desse estudo foram 92% são mulheres. Só 8 pessoas, 8% optaram por não revelar o gênero. 77% dessas professoras elas possuem vínculo efetivo, 23% estão em regime de contrato temporário, 55% das professoras atuam na educação infantil 5 e 44% atuam no infantil 4. E no que se refere à formação acadêmica, 91% das professoras possuem, 81% possuem especialização, 16% têm apenas graduação no curso de pedagogia e 3% têm mestrado. Ninguém foi identificado no curso de doutorado, nesse curso que a gente tem. E a gente considera também analisar o tempo de atuação dessas professoras na educação infantil do município, uma vez que esse tempo de atuação delas ali vai evidenciar o quanto tempo elas tiveram para compartilhar as suas representações sociais. E aí a gente identificou que 68% estão entre 1 a 3 anos, 23% estão atuando lá na educação infantil entre 4 a 6 anos e 9% estão entre 7 a 25 anos. Quando a gente percebeu que tinha um contato muito grande de professores com menos de 3 anos, a gente foi identificar quantos professores atuam há menos de 1 ano. Então a gente percebeu que apenas 20 professores atuam há menos de 1 ano na educação infantil. E isso revela que 80% dos participantes, ou seja, 80 professores, tiveram possivelmente mais tempo para compartilhar suas representações, que pode conferir maior estabilidade para as representações dela. E essas professoras elas estavam alocadas em uma das 22 escolas que participaram da pesquisa. O município em si dispõe de 90 escolas voltadas para a educação infantil e dessas 90 a gente visitou 22 instituições. E essas professoras estão dentro dessas instituições. E aí participaram dessa pesquisa uma escola da Regional 1, uma escola da Regional 4, 3 escolas da Regional 5, 10 escolas da Regional 6, que é a Regional ali, que é das praias de Poder, Barra Jangada, Piedade, e 7 escolas da Regional 7, que é as escolas de Prazeres, Jordão, Guararapes. E aí a gente conseguiu identificar que há uma representatividade maior das professoras que atuam na Regional 7 e na Regional 6, que representam 11% e 8% desse total. A partir da identificação desses sujeitos, a gente foi traçar como é que essas representações deles estão organizadas. Então, a gente partiu a partir desse processo de ancoragem, que é esse processo que vai possibilitar as professoras expressarem os seus sentidos. Então, esse sistema de categorização é o que vai possibilitar ajudar a comunicar os seus sentidos, as suas opiniões e suas crenças sobre determinado objeto, no caso, sobre a arte na educação infantil. Isso é importante porque algo que não pode ser nomeado, que não pode ser categorizado, muitas vezes acaba sendo relegado a uma das confusões e das incertezas, segundo Moscou. E a partir do teste de associação de palavras que elas evocaram lá, os termos, a gente obteve 500 evocações que a gente identificou 130 termos diferentes. Só que não foram, esses 130 termos não foram analisados, já que a gente tinha que estabelecer um quantitativo mínimo de termos, de recorrência desses termos para serem analisados pelo software. Então a gente estabeleceu o número 5 como uma frequência mínima desses termos, ou seja, só foram analisados os termos que apresentaram no mínimo 5 evocações. E esses termos eles foram agrupados pelo sistema a partir da frequência que eles apareciam e a partir da ordem média de importância. Lembra a aula que elas evocaram, ranquearam de acordo com a importância? O próprio software fez lá um cálculo que obteve uma média de importância desse termo e ele fez o cruzamento dessa frequência e desse termo e agrupou as evocações
nos quadrantes de acordo com esse cruzamento da frequência do tempo. E aí, no primeiro quadrante lá, a gente tem as evocações que podem indicar a centralidade das representações sociais, e os demais quadrantes integram o sistema periférico, que é a casa 1, a casa 2, a casa 3 e a casa 4. Os termos que estão alocados nos quadrantes superiores foram os termos que tiveram frequência mínima de 13, que recorreram no mínimo 13 vezes, e as evocações que estão no quadrante inferiores são justamente as evocações que têm frequência igual ou menor que 12. Nesse quadrante do lado esquerdo estão as evocações que têm uma alta média de importância, ou seja, que os sujeitos considerados como muito importantes. E aqui a gente tem, desse lado de cá, todo esse lado de cá, são as evocações que são tidas como não tão importantes para os sujeitos, tá? Então, dentro desse primeiro quadrante, a gente tem justamente os elementos que podem indicar que são o núcleo central dessas representações. E a gente encontra as evocações criatividade, pintura, desenho, expressão e liberdade. Essas evocações aqui, elas foram tidas como as mais importantes e foram as mais citadas pelos sujeitos. E a gente consegue identificar a presença dessas evocações no próprio discurso das professoras, onde elas mostram que a arte é importante para desenvolver a criatividade das crianças, que a arte é importante para ter a liberdade do pensamento e que na arte as crianças elas podem se expressar. Então a gente conseguiu perceber esses elementos no próprio discurso das professoras. No entanto, como o desenho não percebeu no discurso das professoras, os elementos que se referem ao desenho e à pintura não ficaram tão explícitos lá, quando a gente perguntou por que a arte é importante para as crianças. E aí, o que é que isso revela para a gente? A primeira coisa, a presença desses dois termos, desenho e pintura, revela que as artes visuais ocupam a centralidade nas representações sociais desses professores, no pensamento deles. E a segunda coisa que nos revela é que tanto o desenho, tanto a pintura, é utilizado como elementos para objetivar as suas representações. Ou seja, quando a gente fala arte na educação infantil, a primeira imagem que vem na cabeça delas é algo relacionado justamente a desenho e a pintura. Elas estabelecerem essa imagem é importante porque a imagem torna um elemento da realidade, em vez de estar só no pensamento. Já a presença da evocação de liberdade no núcleo central revela que há uma influência das ideias modernistas da arte e educação nessas representações, ideias essas que acabam valorizando a produção artística infantil e preconizavam a liberdade das crianças. Portanto, o núcleo central dessas professoras revela que há uma base comum que elas compartilham socialmente, de que a arte fomenta a criatividade, a expressão, a pintura, que a arte fomenta a criatividade e a expressão, sendo a pintura e o desenho os meios mais relevantes para elas, no quais as crianças têm a liberdade de externar seus pensamentos, sentimentos e necessidades. Só que para a gente entender as representações sociais, a gente precisa considerar também o sistema periférico, já que é ele que vai tornar operacional e concreta as representações sociais, sendo responsável por integrar novas informações e atualizar essas representações. E aí o sistema periférico, ele é representado pela casa 3, pela casa 2, pela casa 3 e pela casa 4. Em relação à casa 2, pode também ser chamada de primeira periferia, a gente consegue encontrar as evocações, as palavras que foram mais citadas pelos professores, mas que tiveram baixa importância para eles. E a gente encontra as evocações imaginação, música, dança e cores. Nessa análise, a gente percebeu que esses elementos constituem esquemas importantes para preservar o núcleo central, esse sentido do núcleo central, já que as professoras elas passam a considerar que a arte pode ser vivenciada por outras linguagens artísticas, como está ali a música e a dança. A casa 3, também chamada de zona do contraste, a gente vai encontrar as evocações que tiveram
baixa frequência, mas que tiveram uma alta ordem média de importância para esses sujeitos. E aí a gente encontra as evocações: ludicidade, criar, explorar sentimentos, desenvolvimento, experiência e aprendizagem. Então, quando a gente foi analisar essas evocações, a gente percebeu que as professoras valorizam esse caráter lúdico da arte, uma vez que essa ludicidade propicia experiências prazerosas de aprendizagens, pois por meio dessas experiências, a criança pode explorar não só os seus sentimentos, mas representar o seu mundo a partir de suas criações artísticas, o que favorece o seu desenvolvimento. Já a casa 4 estão ali agrupados, ou também chamada de segunda periferia, estão ali agrupados as evocações que tiveram baixa frequência e que tiveram baixa ordem média de importância, ou seja, não foram tão importantes para o grupo, né? Não tão relevantes. E aí, essa casa, ela é responsável por integrar elementos que se efetivam na prática. Essa casa também ela permite que o sujeito agrupe cognições, elementos que podem ser, de certo modo, conflituoso para o núcleo central, mas desde que seja atribuído uma menor importância, que foi justamente o que a gente conseguiu perceber. Então, nesse campo, a gente consegue identificar as evocações de brincadeira, alegria, cultura, colagem, conhecimento, teatro, tinta, fazer, interação, participação e coordenação. Então, a presença de alguns elementos aqui na casa 4, como conhecimento, fazer, cultura, interação, evidencia que há a presença ali de influência de elementos do pós-modernismo nesse sistema periférico das representações sociais dos professores. Uma vez que essa tendência, ela ampliou o campo de ação da arte na escola, concebendo a arte como ver, fazer, como cultura e também como expressão. A partir desse entendimento, dessa exploração da organização interna, desse sentido que predomina nas representações sociais dos professores, a gente buscou perceber de que maneira essas representações influenciam a prática. Então, a gente pediu para as professoras listarem 8 vivências relacionadas à arte que elas costumam realizar com suas turmas. E aí a gente obteve uma listagem com 735 vivências. Dessas, 335 foram mencionadas por professores de infantil 4 e 400 por professores de infantil 5. E a gente buscou categorizar essas vivências de acordo com a ocorrência. Então, teatro, todas as evocações relacionadas dentro da categoria teatro. Pintura, todas as vivências dentro da categoria pintura. E a partir disso a gente conseguiu obter um gráfico com 20 vivências diferenciadas. Dentro desse gráfico, a gente evidencia que as atividades que foram mais predominantes se referem à pintura com 16%, desenho com 13%, música com 9%, oficinas com 9%, teatro com 8% e dança com 7%. Pintura e desenho são elementos que estão ali presentes no núcleo central. Já a música, a realização de oficinas está relacionada com fazer, com criar. O teatro e a dança são elementos que estão ali no sistema periférico. Então, quando a gente analisa o que elas dizem realizar com essas crianças, com o que está exposto lá no sistema, na organização interna dela, a gente consegue perceber que há uma consonância dentro do que elas dizem, entre o que elas representam e o que elas efetivam na prática. Então, embora a gente não tenha conseguido, a partir do que elas dizem, a gente conseguiu, de certo modo, estabelecer alguns registros dessas vivências. Então, a gente conseguiu ali coletar algumas imagens e algumas atividades que elas realizaram. Atividades relacionadas à colagem, à modelagem, atividades relacionadas à produção de cartazes coletivos, à exposição de oficinas. Aqui também a gente vê a utilização do desenho para incentivar a escrita espontânea de determinadas palavras, ou seja, a arte que está sendo utilizada para explorar uma outra área do conhecimento. Aqui a gente já vê uma relação da arte, do desenho, com a compreensão de obras literárias, assim como o acesso, oportunizar a criança o acesso a outras culturas, como a cultura indígena, e até mesmo a cultura local, de onde a criança está inserida.
E isso a gente evidenciou para a gente que muitos dos elementos cognitivos que estão lá no campo semântico das representações sociais se concretiza na prática. A gente pode também perceber que algumas dessas produções, em particular o desenho, acaba sendo utilizado como um recurso para ensinar outras áreas de conhecimento. E aí, desse modo, a arte acaba não tendo esse caráter de livre expressão na sua concepção fundante. Então, essas representações sociais, elas podem, e quando elas utilizam a arte para ensinar uma outra área de conhecimento, sendo que a representação dela lá mostra que elas valorizam a livre expressão, isso nos mostra também que muitas vezes o que elas pensam, o que elas representam, muitas vezes podem se efetivar de um modo diferente na prática, tanto por conta dessas questões mais internas, que é a valorização de uma outra área de conhecimento em relação à arte, quanto também em relação a fatores externos, como o acesso a recursos, o apoio educacional e a estrutura da instituição. Uma vez que muitos professores indicaram lá que realizavam determinadas atividades com pouca frequência porque não tinha acesso a material, às vezes faltava água, ou até mesmo não tinha um apoio educacional para levar essas crianças para fazer higienização, por exemplo. E a partir disso, a gente buscou entender. Tá, a gente já viu que os sentidos que predominam nas representações sociais das professoras, a gente viu de que maneira essas representações podem impactar na prática, mas quais são as concepções que estão de ensino de arte que estão presentes nesse pensamento das professoras. E é importante a gente entender porque essas representações, elas orientam as condutas. E essa orientação é fundamental para formar essas práticas pedagógicas. E essas práticas, segundo Libânio e Silva, elas são permeadas por pressupostos teóricos e logo são permeadas por concepções de ensino. E é importante a gente entender de que maneira a concepção de ensino está ali presente, porque a gente considera que o âmbito escolar é influenciado por três elementos que se integram e se influenciam mutuamente. Ou seja, o âmbito escolar é influenciado pelas representações sociais, que influenciam na sua prática, a prática pedagógica da escola, e essa prática que é influenciada também pelas concepções de ensino, que essas concepções vão influenciar, de certo modo, as representações sociais. E tendo em vista esse fluxo interativo que ocorre dentro do âmbito escolar, a gente precisa entender quais são essas concepções de ensino de arte que fundamentam as representações sociais dos professores. E aí a gente fez a categorização das evocações, tendo como referência os sentidos que predominavam das representações e também os discursos das professoras. A gente buscou categorizar todas as evocações dentro das categorias elaboradas, dentro das 4 categorias da concepção de ensino elaborada por Silva. Só que quando a gente foi fazer essa relação entre o que estava presente lá na representação e entre o discurso, a gente não conseguiu associar nenhuma das evocações à concepção de ensino de arte como técnica. Mas a gente associou 11 unidades cognitivas à concepção de arte como expressão, 10 unidades cognitivas a gente conseguiu associar a concepção de arte como atividade e 6 unidades cognitivas a gente associou a concepção de arte como conhecimento. Dentro da concepção de arte como expressão, a gente encontra os termos criatividade, pintura, desenho, expressão, liberdade, imaginação, criar, explorar sentimentos, desenvolvimento e alegria. Então, como a gente conseguiu evidenciar em análises anteriores, as professoras consideram o desenho e a pintura como mais relevante para as crianças, uma vez que elas podem se expressar com maior liberdade, explorando todos os seus sentimentos na perspectiva de um desenvolvimento integral. Então, essa valorização da arte enquanto meio de explorar esse lado subjetivo da criança, enquanto uma forma de liberação desse sentimento, evidencia a adequação desses cognitivos à concepção de arte como expressão, uma vez que essa proposta ela permite que a criança se expresse com mais liberdade os seus sentimentos. Dentro da concepção de arte como atividade, a gente categorizou as palavras dança, música, dança, cores, ludicidade, brincadeira, colagem, teatro, tinta, participação e coordenação. Então, os sentidos que os professores compartilham enfatizam que a arte pode ser vivenciada de diferentes formas de expressão e contextos que incentivem tanto a participação da criança em atividades
atividades que sejam práticas. Por isso que a gente acaba associando esse termo à atividade como a concepção de arte como uma atividade. Então, essa valorização da arte como atividade é uma coisa que é entendida como um simples fazer. Então, essa abordagem ela propõe justamente que a arte deveria ser utilizada como suporte para facilitar a aprendizagem de saberes de outras áreas do conhecimento, reduzindo a arte a uma mera atividade artística desvinculada de conteúdo. Já na concepção de arte como conhecimento, a gente encontra as invocações: experiência, aprendizagem, cultura, conhecimento, fazer e interação. Então, dentro do que a gente analisou lá na casa 3 e na casa 4, a gente pode perceber que a arte assume um papel significativo na promoção de conhecimentos relativos à arte. Conhecimento tanto da cultura local, quanto conhecimento da cultura de outros povos. E quando a gente foi fazer essa análise, a gente constatou que 41% das evocações estão associadas à concepção de arte como expressão, 37% das evocações estão associadas à concepção de arte como atividade e 22% das evocações estão associadas à concepção de arte como expressão, de arte como conhecimento. Esse baixo percentual da arte como conhecimento evidencia que há um desafio na formação dos professores para o ensino da arte em reconhecer essa arte como um campo de conhecimento. E isso já havia sido evidenciado no Subtil desde 2012. E aí Barbosa ela vem destacar que é importante a gente desenvolver essa compreensão da arte como um conhecimento, uma vez que a livre expressão ela não é uma preparação suficiente para o entendimento da arte. Uma vez que se a arte não for tratada como conhecimento, a gente não vai estar nem oferecendo uma educação cognitiva e nem vai estar oferecendo uma educação emocional para essas crianças. Assim, a gente pode perceber que, quando a gente fez já a nossa fundamentação teórica, a gente pode perceber que há uma inter-relação entre os sentidos e o discurso dos professores e suas práticas acabam influenciando suas representações. E aí, quando a gente for analisar o campo semântico e a organização interna dessas representações, a gente pode constatar que essas discussões mais contemporâneas da arte pós-moderna, da arte ser compreendida como um campo de conhecimento, ela não foi incorporada ao núcleo central. Nesse núcleo central, ainda é sustentado pela perspectiva modernista do ensino de arte, que é essa valorização da arte como expressão. Então, o estudo também demonstrou que há o predomínio de elementos cognitivos podem ser associados à expressão, à atividade e conhecimento. E enquanto uma das possibilidades para futuros estudos, a gente indica a possibilidade de investigar como é que essas concepções de ensino vai se manifestar na prática, uma vez que o nosso estudo conseguiu evidenciar algumas vivências, mas a gente não conseguiu efetivamente realizar uma observação da prática. Além disso, como continuidade mesmo dessa pesquisa, a gente propõe investigar o impacto da formação continuada nas representações sociais dos professores sobre a arte na educação infantil. Então, a gente espera que esses achados dessa pesquisa possam contribuir na reestruturação de programas voltados para a formação continuada, com a perspectiva tanto de promover reflexões do aprimoramento das práticas dos professores relacionados à arte na educação infantil. Aí eu encerro a minha apresentação da defesa, apresentando algumas das referências que utilizamos. Obrigada. Ela passou 10 minutinhos, né? 12, a gente já sabia mais ou menos essa observação dessa do pedido. Passou? Mas eu olhei que eu ia passar mais. Mas é isso mesmo, né? De fato, é um trabalho denso, né? Mas eu vou passar então agora para a professora Fabiana fazer a sua lição, agradecendo mais uma vez ter aceitado os convites. Bom dia, quero dizer que é um prazer estar aqui. Agradeço a você, Viviane, agradeço a você, Charbel, e a ti, Regiane, por estar aqui com vocês nesse momento de troca. Quero fazer uma confissão aqui. Que quando eu estava no mestrado, pesquisando ensino de arte, aqui também no programa, eu tive uma aula sobre representações sociais no grupo de pesquisa da gente. E a aula foi de Regiane.